3, 2, 1, valendo! Fala galera Tech, beleza? Carlos Queiroz aqui na área e eu amo me conectar a pessoas que gostam de aprender e de ensinar. E tá sendo muito legal aqui gravar essa série de vídeos, né, falando sobre testes no React Native. E a gente vai continuar seguindo no teste daquela nossa aplicação. Já vou trocar de cena aqui, bora lá. Beleza, olha aí, fica bem legal eu aqui no cantinho do vídeo e exibindo aqui a nossa, o nosso código. E antes de mostrar aqui o nosso código, deixa eu lembrar como é que faz aqui pra cima. Nossa, me esqueci aqui como é que é. Não é isso. Meu Deus. Lembrei, é isso aqui. Eu quero exibir para vocês aqui primeiro a aplicação, só para lembrar como que é a nossa aplicação, né? Então a nossa aplicação é isso aqui, é uma lista de países e a gente está batendo aqui no API GraphQL. Daqui a pouquinho a gente vai chegar nessa API, a gente vai ver como é que ela funciona, quais são os dados que ela recebe, como é que eu fiz para poder receber todos esses dados aqui, tá bom? A gente está com essa aba de History aqui ainda, mas ela não tem nada funcional e a gente vai implementar isso aqui na sequência desses vídeos. A ideia é que a gente evolua esse app, beleza? Mas a gente já detalhou bastante sobre isso aí nos vídeos anteriores, então daí a ideia é que eu continue agora falando sobre os testes, tá bom? Então só para poder lembrar, a gente estava falando antes, a gente terminou falando desse teste. Esse teste então ele está testando a função renderItem, que ela recebe cada item e renderiza cada item pequenininho daquele nosso lá, que é bem esse pedacinho aqui, ok? Beleza? É isso aí. Vamos seguir então falando aqui, exibindo. Eu vou rodar o teste aqui para a gente poder lembrar, né? Agora eu vou rodar só um yarn test e eu vou deixar rodar todos os testes aqui para a gente poder dar uma validada também se está passando, né? Bora lá. Olha, então são duas suítes, né, de teste aqui. Beleza, todos os testes passaram, maravilha, beleza? Aqui são os históricos, mas tranquilo, ó, perfeito. Agora que ele terminou, aquela hora nem tinha terminado, né? Então ele fez um teste aqui, que só tinha um caso de teste, e nesse outro switch aqui ele fez uma que tem 2 casos de teste, beleza? Então bora lá, dando sequência nos nossos testes. Antes de seguir com o teste, eu queria só voltar aqui e falar um pouquinho sobre a documentação do React Native que eu estou usando aqui como base para poder falar dos testes. E essa documentação do React Native, ela traz para a gente como se fosse um link com o que a gente já está acostumado de ver, por exemplo, na Testing Library, beleza? E eu vou exibir aqui agora para a gente uma imagem, tá? Que é isso aqui. E isso aqui eu extraí lá da documentação da Testing Library, do React Native, tá bom? Então ele diz o seguinte, ele diz que a gente tem essas camadas de teste, né? Deixa eu só dar uma conferida no meu som aqui, galera, eu tô achando ele aí, beleza? Eu tô tentando aqui trabalhar com uma redução de ruído, só para ver se vai dar tudo certo. Legal. E lá na documentação do React Native, ele fala primeiro sobre análise estática de código que está aqui. Pensa que isso aqui é uma pirâmide, tá? Essa pirâmide está passando nesse pedacinho aqui, né? Ela está vindo meio que transversal aqui, uma linha. Imagina isso. Só que antes da pirâmide a gente tem uma análise estática de código. O que é a análise estática de código? É o que a gente está usando hoje aqui, TypeScript, por exemplo. Então o TypeScript ele não deixa eu errar na tipagem de parâmetros para alguma função, beleza? Então eu geralmente vou chamar uma função correta que existe em algum objeto, em alguma classe, e eu vou passar os dados corretos para aquele cara. O ESLint ele vai olhar também algumas regras, qualidade de código, então ele vai fazer análise estática, que às vezes era difícil ali de pegar num code review. Então já me ajuda bastante, beleza? Então, você nunca trabalhou com TypeScript, está só com JavaScript, aconselho muito estudar sobre o TypeScript ou o Flow também. O Flow eu nunca utilizei, tá? Mas ele tem um lance de tipagem também. Lá na documentação, inclusive, ele cita o Flow.
o ESLint. A gente poderia usar também o SonarLint, que também é uma extensão que a gente pode colocar aqui no código. Eu uso também essa extensão do SonarLint para poder me ajudar. Beleza? Depois disso, a gente começa com, olhando na pirâmide, né? Da perspectiva da pirâmide, os testes unitários, que a gente vai testar. É o que a gente tem feito até agora, né? A gente tem testado os pedaços pequenos da nossa aplicação. Então, são testes unitários, ok? E ele fala também sobre os testes de integração. E na documentação ele diz que testes de integração nem sempre são consistentes na sua descrição, né? O que é um teste de integração? Isso dá uma briga muitas vezes. Meu Deus, se você não participou ainda de uma discussão com QA sobre o que é um teste de integração, eu recomendo, porque é muito legal, é muito enriquecedor, a gente aprende muito, tá? Aqui eu quero já agradecer os QAs que têm me ajudado muito aqui, João Miguel, Lucas Grolli, que é lá do meu contrato aqui da CIT, e eles têm me ajudado muito nesse momento aqui, então, pessoal, brigadão. E a documentação também fala... vamos continuar falando sobre os testes de integração aqui. Eu comentei que a documentação diz que não é sempre consistente, né? O que é um teste de integração, quais são as barreiras, quais são digamos as barreiras, né? Até onde um teste é unitário, até onde um teste é de integração. E lá na documentação, o React Native diz o seguinte: olha, se o seu teste tiver mais componentes, é um teste de integração. Então, se a gente está renderizando mais de um componente ali, ele é um teste de integração. Se a gente está fazendo comunicação externa com a API, que vai ser mocada, mesmo sendo mocada, é um teste de integração. É isso que está lá na documentação, beleza? Eu não sei se eu deixei o link da documentação nos vídeos do YouTube, mas nesse aqui eu vou deixar também. E a gente tem os testes funcionais ou os testes end-to-end. Esses testes aqui eles são executados em outra camada, normalmente é um robozinho, né, que vai executar esse teste, que é geralmente visual. Nos testes de integração ali, geralmente a gente vai ter testes de componente, que não é o teste do componente React, beleza? Outra discussão que pode acontecer também, o que são testes de componente e teste de componente do React. Então, nessa camada de integração, pode ter esse tipo de teste de componente, que pode ser também um teste visual, usando, por exemplo, o Detox. Poderia falar do Appium. O Appium é um teste mais E2E mesmo, porque a gente não consegue, teoricamente, a gente não tem rotas, a gente não consegue acessar um barra alguma coisa no app, né? A gente precisa ir direto, a gente precisa seguir algum fluxo para poder chegar lá. Pode ter deep link e tal, mas digamos que não tenha deep link, né? Eu não tenho nada para clicar e para chegar. Eu não sei, eu nunca fiz um teste assim parecido desse no Appium. Também nunca usei o Detox, mas eu sei que com o Detox a gente consegue renderizar um componente, porque o Detox é um teste caixa cinza. Falando nesse tipo de teste, né, os nossos testes até o momento eles são testes caixa branca. Não se apegue muito aos termos, não fica preocupado com isso não. Mas um teste caixa branca é porque, cara, a gente sabe a implementação do código, a gente consegue manipular para o teste passar. Ninguém vai fazer isso deliberadamente só para o teste passar. Ou faz, né? Mas tomara que pegue no code review. Porém, os nossos testes são caixa branca. Testes end-to-end normalmente são caixa preta, porque a pessoa não sabe a implementação. Então é mocado realmente só as bordas, né? Aliás, num teste end-to-end nem as bordas são mocadas, né? A gente não vai mocar nada. E nos testes de componente a gente vai mocar alguma coisa, mas no caso do Detox a gente vai saber um pedacinho da implementação do código. Então ele vira meio, chamam de ele si mesmo se posiciona como um teste caixa cinza. Beleza? Assim, parece meio estranho falar disso, mas é porque uma hora ou outra você vai entrar em alguma discussão sobre isso. Talvez você vai ser a pessoa responsável por definir a camada de testes. Então é legal saber disso, né? É legal saber que a gente tem essa espécie aí de pirâmide, que eu não quis trazer em forma de pirâmide, tá? E esse formato, tipo poucos testes unitários, é uma caixa menor, assim, mais espichada, só que menor. Depois a gente tem teste de integração, que é um bloco bem maior. Isso aqui foi de propósito, isso aqui é a ideia da Testing Library. A Testing Library diz que a gente deve testar mais
a interação do usuário e a integração dos componentes, né? Então, não faça tantos testes unitários, faça mais testes de integração. E os testes funcionais está pequenininho ali, porque geralmente esses testes end-to-end eles são caros para fazer, igual a gente precisa de ter lá, demora para rodar. Muitas vezes precisa rodar num device farm da vida. O device farm é uma... Eu não sei o que ele é, que eu posso dizer que ele é lá da Amazon, mas a gente consegue testar o nosso aplicativo num dispositivo real. Então, a gente consegue alugar aquele dispositivo por algum momento. Olha, já falei em alugar na Amazon um dispositivo, não é barato. Então, geralmente a gente vai testar fluxos, coisas que, cara, o usuário vai fazer um fluxo ali de finalização de venda de cadastro, um fluxo completo. Beleza? Bom, já falei bastante sobre isso, deixa eu ver quanto tempo a gente já está ali. Bom, 11 minutos. Olhando agora aqui voltando a falar da documentação do React, ele diz o seguinte, olha, dentro desses tipos de teste, principalmente de testes unitários e testes de integração, nós vamos ter também o teste de componente. Por quê? Tudo no React é componente. Um botão é um componente, um input é um componente, tudo é um componente. E esses testes de componente, eles flutuam. Por isso que está essa caixa vermelha aqui, tem uma caixa vermelha. E essa caixa vermelha, ela está passando na caixinha dos testes unitários e na caixinha dos testes de integração. Tá? Por quê? A gente pode ter testes que não são componentes do React, é uma função específica, a gente criou ali. Por exemplo, a render item aqui, a gente não testou ela como se fosse um componente, né, do React. Embora ela retorne um componente, a gente não renderizou esse componente. Ela é uma função apenas que o fim dela retorna aquele componente ali. Beleza? Então, ela teoricamente não é um componente, é uma função. Fora isso, o resto que a gente está testando são componentes. Beleza? Pensa assim. Então, a base do React são componentes. Então, nós vamos fazer testes de componente. E esses testes podem ser testes unitários ou testes de integração. Tudo isso está lá na documentação do React Native. Beleza? E dentro desses testes de componente, ele sugere que a gente teste o comportamento do usuário. Então, a gente não vai testar só a lógica, a gente vai testar o comportamento. Igual no primeiro teste, lá no primeiro vídeo, a gente testou que o usuário deu um press no botão e aquilo executou a chamada de uma função. Beleza, só que a gente testou a nível unitário. Daqui a pouquinho, a gente vai testar isso a nível de integração. Será que se dá um press ali, ele vai querer navegar? A gente pode fazer montar mesmo, né? Colocar o nosso app ali e fazer a pessoa clicar e navegar para aquela página para poder exibir o nosso componente. Mas isso vai ser um pouquinho mais para frente, a gente pode abordar isso aí também. Esse tipo de teste poderia ser considerado um teste de componente, só que acima ali ou dentro dos testes de integração, beleza? E a gente monta o componente todo e testa ali a interação, etc. Só que, de novo, é um teste caixa branca. É um teste que a gente faz durante a fase de desenvolvimento. Beleza? Maravilha. Dentro desses testes de comportamento, a gente além de ter testes de comportamento, a gente vai ter testes de snapshot ou teste de renderização. O teste de renderização pode usar a snapshot, mas nós podemos garantir também pegando propriedades daquele elemento e garantindo que aquelas propriedades estão lá. O snapshot normalmente ele é utilizado para componentes menores, componentes pequenos, tá? Normalmente a gente não faz snapshot de uma página inteira. Pode fazer? Pode, mas não é recomendado. Inclusive o ESLint tem regras que a gente coloca lá para que a gente garanta um tamanho máximo de linhas de uma snapshot. Então, se você está definindo isso aí no seu time, pense com carinho nisso, porque muitas vezes a snapshot ela é fraca, num certo ponto, porque qualquer alteração ele pode quebrar, a pessoa fica muito tentada em só apertar um update snapshots ali e vai alterar tudo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre snapshot mais para frente, mas snapshot, pensa nisso, componentes menores, e a gente também pode usar snapshot para garantir mensagens de erro. A gente vai ver isso também. Então, um componente devolve uma mensagem de erro, então eu vou pegar a snapshot daquela mensagem ali e vou renderizar ela, porque se aquela mensagem mudar por algum motivo, a gente vai saber.
o teste de snapshot vai conseguir garantir isso aí pra gente. Beleza? Ufa, falei demais. Eu escrevi um artigo também sobre isso aqui que eu coloquei lá no LinkedIn. Vou deixar o link aqui para você. Se você achar interessante, dá uma lida lá. Comenta. Isso aqui que eu estou falando não é verdade absoluta. A gente não tô colocando isso aqui como o que tem que ser feito. Isso aqui é uma sugestão do React Native, que está lá na documentação oficial. E eu só peguei o que estava escrito lá e fiz um desenho e estou comentando aqui com vocês. E isso varia, claro, de time para time. Beleza? De projeto para projeto. Tudo isso depende. Depende de quê? Depende do cliente, depende da maturidade do time, depende se o time tem um QA, se não tem. Às vezes o time não tem um QA, então como que vai fazer? Beleza, vamos definir então que esses testes durante o desenvolvimento, eles vão subir mais na pirâmide, né? A gente vai conseguir chegar ali até o teste de integração e ainda entrar um pouquinho no teste de componente, onde a gente vai testar um componente inteiro, que é uma página, a gente vai clicar num drop-down, vai selecionar alguma coisa, lembrando que é um teste caixa branca. Mas, se você não tem um QA, é melhor ter esse teste do que não ter testes, beleza? E esse teste vai continuar garantindo a mesma coisa. A única diferença, e isso é importante frisar, é que a gente não consegue garantir detalhes do dispositivo, ou do SO, na verdade. Então, se é um iOS, se é um Android, não vamos ter como saber se tem um bug lá. A gente está olhando só o código. Se tiver um bug, tinha que clicar ali e o teclado teria que aparecer e não tampar o botão de confirmar, um exemplo. Tem um botão ali que deveria estar numa tela de cadastro. E às vezes quando eu clico para preencher o input está tampando o botão, aí eu estou forçando a pessoa a apertar o botão de fechar o teclado para poder clicar no botão de confirmar. Estou dando só um exemplo. Então, esse tipo de bug aí a gente não conseguiria pegar num teste desse tipo aqui, que a gente renderiza apenas na DOM. Não é um teste visual, a gente não vê o teste rodando. Acho que agora sim. E, para finalizar, agora a gente vai pegar mais um último teste aqui do nosso componente de country. Vamos pegar lá, vamos só voltar para nossa aplicação para eu poder falar do que eu exibir, né? O que é que eu estou falando. Beleza? Eu estou falando disso aqui. Desse componente aqui mesmo, tá? Do flat list. Então, a gente tem esse componente que recebe essa lista de países, beleza? E ele chama o render item, ele renderiza cada item desse. A gente vai testar ele ainda, então, de forma unitária, beleza? A gente não vai testar integrado aqui ainda, a gente vai testar se esse nosso componente, se ele consegue receber uma lista e se ele consegue executar a função render item com cada item desse para poder exibir esses países aqui, ok? Então, bora lá. Tô falando demais hoje, hein? Vou beber uma água. Beleza, então a gente tinha parado nesse teste, eu vou exibir aqui a nossa árvore de elementos. Então, a gente já tem um teste aqui para o nosso Country Summary, a gente já tem um teste para o nosso Render Item, que é esse teste aqui, que foi o último que a gente trabalhou. Então, eu já vou até ir fechando esses caras aqui, porque a gente não vai precisar deles mais. Acho que vai. A gente vai precisar para pegar um dado ali. E eu vou pegar aqui o nosso List Country Screen, que é onde tem o nosso flat list. Beleza? Então, a gente vai fazer esse teste aqui agora. Eu vou testar esse componente, eu vou mocar o render item, tá certo? E a gente vai testar se o render item foi chamado. É isso. Teste meio que simples. A gente pode dizer isso, será? Não sei, né? Então vamos lá. Nosso padrão é list country.screen.test.tsx. Beleza? Aqui eu já vou fazer o import do React, porque a gente vai ter que importar o React de qualquer jeito. Maravilha. Eu vou importar. Dessa vez ainda, por enquanto, só o render da nossa test-utils. Só lembrando de novo, porque eu falo render? Porque lá dentro eu tenho um render with provider. A gente tem um provider, que é o Apollo Provider, beleza? Eu não lembro onde ele está aqui, deixa eu ver. Ele está aqui, ó. Então a gente tem aqui no app um provider. O navigation, talvez a gente vai testar com ele, então eu não coloquei o navigation lá, porque nem em todos os elementos eu vou precisar do navigation. Então, se em algum teste a gente for precisar do navigation, a gente vai ver como que vai trabalhar com isso aqui, beleza?
mas por enquanto aqui é o Apollo Provider. Safe Area Provider também ainda não. Isso aqui é para aquela questão das bordas, etc. Isso aqui é uma coisa que eu não vou querer testar nesses testes. Aqui eu testaria numa outra camada, olha que legal. Esses testes aqui seriam testes mais visuais, né? Então eu testaria isso aqui em outras camadas. No meu teste da DOM aqui, não. Beleza? Então, bora lá. Fechar esse cara aqui. Beleza. O que mais que eu preciso importar? Eu preciso importar o meu objeto do teste, né? From .barra list screen. Que vai ser o nosso objeto a ser testado. O mais certo é que a gente vai testar só esse cara, então eu também não vou criar aquela função sut, beleza? Então, o describe aqui é a função. A gente vai testar esse cara aqui. Use case. Perfeito. Ah, mas podia usar um snippet para isso? Pode, eu até tenho aqui, só não estou usando. Poderia usar isso aqui, ó. Isso aqui já é um snippet. Ele já preenche algumas coisas para mim. Mas eu estou preferindo escrever tudo direto ali para a gente poder ficar sempre na mesma página, beleza? Então, it should be able to... eu vou deixar 100 por enquanto. A gente vai decidir o nome depois do teste. Bom, o que eu vou testar ali? Eu vou testar a minha função renderItem. Então, uma coisa que eu já vou fazer aqui já é mocar essa função, beleza? Dash.mock. Carlos, poderia usar o spy? Poderia. Por que eu não uso o spy aqui? Eu não vou apenas monitorar esse objeto, tá? O spy, ele é uma outra forma de fazer o spy-on, né? Spy-on. É uma outra forma de fazer um mock da função. Só que a gente poderia, por exemplo, colocar aqui um const minha função. Não é minha não, mas tudo bem. E a gente passaria aqui a função e o método que a gente quer monitorar dessa função aí ou da classe, beleza? E aí a gente ia conseguir saber aqui, através dessa minha função, se essa função foi chamada. A diferença do JustSpy-on é que ele vai executar essa função. Ele vai olhar que essa função foi executada. A gente poderia fazer a asserção nessa variável minha função. Porém, ele executaria o renderItem, por exemplo. Tá? Então, por isso que eu estou usando o JustMock. Mais para frente eu dou um exemplo desse cara aqui, até mesmo porque eu não lembro exatamente como que eu vou fazer aqui com a função. Para poder olhar um método específico dela, tá? Mas aí eu olho aqui, a gente vai olhar direitinho para não passar vergonha aqui na frente de todo mundo. Beleza? Por enquanto, então, a gente vai usar só o JustMock mesmo. E a gente vai mocar. Deixa eu pegar quem eu vou mocar. Eu vou mocar o renderItem, que está nesse endereço aqui. Beleza? Então, lembrando, a gente vai usar aqui o nosso factory. E nessa factory, a gente já vai retornar um renderItem. Beleza? E o que é renderItem? O renderItem é uma função. E essa função, eu vou usar uma função aqui fora, que eu vou chamar de const mock de renderItem. E ela recebe um jest.fn. Beleza? E aqui eu vou receber todas as props. E essas props é do tipo unknown. E é um array dessas props unknown. E a gente vai retornar aqui o nosso mock de renderItem com as mesmas props. Maravilha. Aqui é só uma vírgula, né? Beleza. Eu nem sei porque está dando isso aqui. Porque tem um espaço a mais ali. Perfeito. Então, nosso mock está pronto. Agora a gente vai escrever aqui o nosso teste. No nosso teste, então, eu vou precisar pegar alguma coisa? Não. Eu vou precisar, para o nosso teste, das propriedades que o nosso componente aqui precisa. Já vamos mandar ele aqui, ó. Render. A gente vai fazer um render no list country screen. Beleza? E ele espera aqui receber esse countries ali que ele está falando, né?
Então aqui eu deveria ter countries e aqui eu vou passar um array de países. Para poder ficar mais fácil, o que é que ele recebe nesse array de países, né? Como a gente está usando o GraphQL, olha só que legal. A gente tem aqui a tipagem dele, beleza? Ele fala, olha, o countries é um array desse carinha aqui. E olha que engraçado, é um cara que a gente já trabalhou com ele. Beleza? Não é verdade? A gente trabalhou com ele em outros testes aqui. Nesse aqui eu não excluí, né, esse type name, então eu vou ter que passar esse type name ali também. Acho que talvez não, mas sem problemas. Vamos pegar aqui, ó, o seguinte. Vamos pegar esse cara? Vamos? Bora, bora, bora. Sem problema, vamos pegar ele. E vou colocar ele aqui. Só que agora o nosso component props, ele não recebe só um objeto, ele recebe um array de objetos. Beleza? E daí? Deixa eu salvar aqui pro slint. Não, slint não quer arrumar nada pra mim. Ah, não tem problema. Slint tá me trollando. Beleza, vou colocar uma vírgulazinha aqui. Vou adicionar aqui mais um outro país. E esse aqui vai ser vou colocar um em todo mundo. Beleza. E aqui eu vou colocar 2. Ah, Carlos, eu queria fazer de um jeito diferente. Ah, sei lá, retornar alguma outra coisa. Pode ficar à vontade. Aqui é o que for definido, tá bom? Entre o time, tá? E a documentação que já existir. E aqui no countries, eu vou passar o component props. Eu acho que eu vou ter que colocar ali o type name, que é o que ele deve estar falando aqui. Aqui, ó, tá vendo? Ó, property type name is missing. Ah, eu já imaginava. E essa type name aqui é aquele próprio name, countries. Countries. Right? Country. É isso aqui, ó. Então, bora lá. Country, vírgula. Boa. E boa. Deveria parar de reclamar, porque ele tá falando que o tipo type, que esse country não pode ser uma string. Por que que não pode ser uma string? Os tipos são incompatíveis. Type name, country. Tá, então eu vou falar. E isso aqui é isso array. E vou importar ele. Boa. O que eu fiz aqui? Eu só dei um alias, né? Eu tô falando pro TypeScript que isso que eu tô colocando aqui é do tipo getCountries, isso aqui, tá? Então ele vai, tipo, aceitar. Ele vai falar, ah, beleza, então tudo bem. Deixa eu formatar aqui para poder ficar melhor. Deixa eu ver se vai rolar. Beleza, rolou. Maravilha. Beleza, deixa eu deletar esse render provider aqui. Render with provider. Perfeito. Então a gente está passando esses dois países aqui, né, para o nosso teste. E qual que poderia ser um assert, né, do nosso teste? Então eu posso fazer aqui, ó, expect. Aí eu vou falar que a nossa função mocked render item ponto to have been called times. Eu espero que ela tenha sido chamada 2 vezes. Essa é a ideia aqui, que eu espero que ela seja chamada, beleza? Deixa eu ver se eu estava tampando o código. Não, não estava tampando o código. Que maravilha. Vou salvar aqui, vou exibir o teste. E a gente vai dar um yarn teste. Dessa vez a gente vai falar qual teste que a gente quer rodar, né? Eu quero rodar o list country .screen. Bora lá. Será que vai passar, galera? Será que não vai? Não sei. Eu não sei. Esse tipo de vídeo aqui é o tipo, eu tô pegando e tô fazendo, tá? Então, se não rodar aqui, a gente vai ter que tentar descobrir agora o que foi que aconteceu. Oba! Nosso teste passou. Que maravilha. Tá passando.
E o que a gente pode fazer de asserção aqui é que esperar que a gente chamou, né, com essas props aqui, tá? Deixa eu fechar aqui. A gente poderia fazer uma asserção, então, que a gente chamou essa nossa render item com esses dados aqui. Teria várias formas de fazer. Porque eu poderia passar direto esse component props aqui, né? Deixa eu ver. Expect mocked render item. You have been called with. Vamos passar direto component props. E aí, exibir aqui. Menos watch. Só para ele poder ficar assistindo aqui as alterações que a gente fizer. Olha aquela tensão, né? E aí, o teste vai passar ou não vai passar? Nosso teste quebrou. Quebrou, vamos tentar descobrir por quê. Ele esperava receber isso aqui, um array, e ele recebeu, na verdade, um objeto. E nesse objeto ele tem o seguinte, tá? Ele recebeu várias chamadas aqui, né? Ele está falando que, olha, eu recebi na chamada número 1. No index 0, eu recebi um item, e dentro desse item eu vou ter esse objeto aqui. Beleza. Deixa eu pensar como que eu poderia fazer isso aqui. Realmente eu não tenho aqui uma resposta aqui para esse cara. Deixa eu tirar o teste aqui por enquanto. Ele tem item, né? Que é o item que a gente recebe ali. A gente recebe na render item, tá? Deixa eu pensar aqui. Index 0 e item. Tá, vamos tentar escrever isso aqui, ó. Expect.object containing. Tá? Então, eu estou esperando que ali dentro ele tenha sido chamado com um objeto contendo um item. E esse item, ele vai ter o component props no índice 0. Não sei. Vamos lá? Salvei. Maravilha, olha aí, ele conseguiu garantir que a minha função foi chamada e foi chamado com esse item aqui no índice 0. Eu acho que eu poderia ainda colocar um expect.object contain. Eu não sei, tá, galera, se isso aqui poderia fazer, porque eu acho que pode, que ele recebe lá um objeto lá dentro, né? Então, eu faria a mesma coisa aqui, ó. Item. E esse item aqui seria o nosso component props. Ponto não, no índice 1. Galera, se isso aqui for uma coisa nova, né, e vocês não entenderem direito, ou, na verdade, se meu teste também não estiver legal, se tiver uma sugestão que fala, não, poderia usar isso ou aquilo, eu vou agradecer. Eu acho importante a gente testar dessa forma, tá? Bom, olha, ele já falou pra gente, mano, não foi, tá? A primeira chamada que passou, mas a segunda ele já falou que deu ruim, beleza? Na verdade, ele esperava que eu tivesse aqui um item. Vamos crescer isso aqui um pouquinho. Esperava que eu tivesse isso aqui e depois um outro item. Mas realmente não foi isso, né? A gente tem uma chamada com esse cara, tá? Uma chamada só até esse cara aqui, para ele estava certo. E aí eu falei que na mesma chamada, por exemplo, né? É o que está aqui, a gente também teria esse objeto aqui. E realmente não é o que aconteceu, né? Só um detalhe também, vamos lá. Quando eu fiz a primeira asserção, vou tirar aqui. Não vou tirar, vou só comentar aqui ainda. Quando eu fiz a primeira asserção,
vocês viram que eu não passei separators, eu não passei highlight, unhighlight, update props, eu não passei nada disso aqui aqui no nossa escrita do teste. Pode ver, ó, eu só coloquei um objeto contendo isso aqui. Então ele está validando se o objeto contém, né, esse pedacinho que eu mandei ali, que foi no primeiro teste que passou. Então tinha isso ali. Então beleza. Daí agora o segundo teste ele falhou porque ele, cara, não era isso aqui que deveria dar certo. Bom, vamos tentar outra abordagem aqui. Vamos tentar o toEqual. O toEqual, aí o toEqual vai dar errado porque eu acho que ele receberia um array aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou retirar esses dois caras daqui. Tá? Eu vou falar aqui que no toEqual objeto vazio. E vou esperar ele dar um erro aqui. As espertezas que a gente usa no teste, né? Nossa, o vídeo tá grande, hein? Eita! Bora lá. Não, ele recebeu. Eu não consigo usar o toEqual, é verdade. Eu teria que, para usar o toEqual aqui, eu teria que fazer o seguinte. Eu teria que, dentro desse mock render item, ele tem algumas informações. Ele, por exemplo, tem o mock, que é o objeto mockado. E dentro do mock ele tem um calls, que são as chamadas para esse mock, beleza? E esse mock calls, ele é uma array. Então, se eu salvar aqui agora e exibir, claro, teste aqui, olha só, ele recebeu um array e dentro desse array aqui ele recebeu dois arrays, né? Ele vai ter esse primeiro aqui que vai até aqui, beleza? E depois um outro array que vai até aqui. Então eu poderia fazer também essa asserção usando o toEqual e pegando o objeto mock. Mas eu não sei se você concorda comigo, isso aqui pode ser um teste meio estranho, depende do seu time, tá? Depende do que você negociou aí com o seu time. Então, eu poderia, sei lá, colocar aqui, ó, que isso aqui poderia ser um... Eu vou dar um enter aqui só para quebrar. Expect.array containing. Então, eu vou ter um array, beleza? Então, eu vou ter um array contendo o quê? Aí, eu vou colocar um outro expect array containing, porque lá são dois, é um array dentro de um array, certo? O array exibindo aqui, ó. Então, eu tenho um array que contém um array, beleza? E outro array. Então, maravilha. Eu vou ter um outro array que vai conter dentro dele o meu component props no índice 0. Isso aqui tem que ser um array, né? Não? Você não vai deixar eu fazer isso? Vai, tá reclamando aqui só das quebras de linha. E eu vou ter um outro expect.array containing o nosso component props no índice 1 aqui. Beleza? Então, bora testar isso aqui. Olha, se passar é um teste muito louco, hein? É um teste difícil de ficar pensando e ficar desembolando ele aqui. Ixi, meu teste não passou, por quê? Um array containing. Ai, pai. Meu teste não passou, por quê? Será que é porque... Esse é difícil de pensar, né? Então, olha, eu tenho um array e um outro array que vai conter... claro. É porque eu vou ter um array e dentro dele, na verdade, vai ter um objeto, né? Então, dentro desse array aqui, eu não vou ter isso aqui direto, né? Eu não vou ter esse cara nessa forma aqui. Eu vou ter como se fosse naquele primeiro teste que eu escrevi. Então, dentro desse array, eu teria um expect.object containing. É difícil mesmo. Um item. E esse item, sim, vai ter esse cara. E eu vou ter essa mesma estrutura aqui embaixo, tá? No outro array. Então,
array contain, aí aqui dentro eu jogo isso aqui. E aqui ele vai ter no 1. Puxa vida. Nosso vídeo ficou grande de novo aqui. Mas bora lá, é legal dar essas dificuldades aqui, né? São as dificuldades que a gente sempre passa no dia a dia. Isso aqui a gente vai passar no dia a dia, é verdade. Quando você estiver fazendo um teste, muitas vezes você vai dar uma travada e vai falar, e agora? Como que eu resolvo esse problema? Então, vamos tentar dar uma repassada. Eu vou deixar esse teste desse jeito aqui, tá? Isso aqui vai estar lá no repositório. Inclusive, vai subir como parte 3. Tá aqui no cantinho ali, parte 3. Beleza? Então, olha só. A gente pegou as chamadas desse mock. Aí, as chamadas dele é um array. E dentro dela tem 2 arrays. Que são as chamadas que a gente passou para esse mock. Então, o que a gente fez? A gente fez que essas chamadas seriam iguais, to equal, beleza? Aí a gente falou que a gente vai ter um array lá dentro, eu espero que contenha um array. Talvez isso aqui eu não precisava fazer, talvez poderia colocar só um array puro. E dentro desse array aqui, vamos testar então? Já que eu falei talvez, né? Talvez é uma palavra meio estranha para vocês, você não acha não? Eu vou retirar esse e essa daqui de baixo. Tá, eu vou salvar aqui. Eu tô com o meu Format on Save desligado, aí ele não acerta de toda hora que eu salvo. É isso mesmo, então eu não precisava colocar o primeiro, porque já é um array. Então eu já defini um array e eu espero que eu tenha um array que contenha um objeto, que nesse objeto contenha um item e nesse item contenha o nosso component props no índice 0. E no segundo caso aqui, a mesma coisa, beleza? Fazendo isso, o nosso teste continuou passando e passou, né? A gente conseguiu provar que a gente está passando essas chamadas aqui para o teste. Beleza? Eu dei um salvar ali de novo, só para poder seguir aqui. Maravilha. Perfeito, perfeito, pessoal. Então, olha só, já vou aqui voltar para a cena 1 para a gente poder finalizar esse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu espero que esteja trazendo algum valor para você. Se estiver trazendo algum valor, por favor, deixa um comentário, curte. Eu estava olhando aqui aqueles dados que o YouTube dá pra gente e a maioria das pessoas que estão assistindo o vídeo, elas não são inscritas no canal. Então, se você quer receber atualizações, saber que teve um novo vídeo aqui, se você está curtindo, inscreve aí no canal para você receber as notificações lá e tal. Mas se não quiser se inscrever, não tem problema. A minha ideia é a cada semana estar postando um vídeo aqui. Então você pode voltar uma vez por semana, geralmente na quinta-feira, assim. Quarta, quinta-feira, eu devo subir um novo vídeo. E é isso, se você curtiu, curte aí, me adiciona no LinkedIn, manda uma ideia lá. Bora tentar melhorar essa aplicação cada vez mais. Beleza, pessoal? É isso. Forte abraço. Até lá.